que Zaqueu morava em Jericó e ele era publicano. A expressão publicano vem do latim e significa público, ou seja, ele trabalhava ao imperador da sua época, cobrando os tipos de imposto que existia naquela época. Note, no versículo 4 e versículo 5, o escritor começa a detalhar para a gente, dizendo que Zaqueu, ele era pequeno, mas ele ouviu falar acerca de Jesus, porque aonde Jesus pisava, alguma coisa acontecia. Aonde Jesus entrava, maravilha acontecia. Parece que eu vejo Zaqueu andando pela cidade de Jericó, e aonde Zaqueu ia, alguém dizia: olha, eu ouvi dizer que tem um tal certo de Jesus que pisou lá em Betânia, e tinha um defunto morto ali, e só foi Jesus pisar lá e o defunto voltou a ter vida. Parece que eu vejo Zaqueu agora indo comprar pão na padaria, e alguém diz assim: Zaqueu, tu ouviu falar acerca de Jesus? O que aconteceu com ele? Ah, Zaqueu, ele pisou lá em Naim, e quando ele pisou, ele parou o cordejo, olhou para a mulher e disse: mulher, não chore, e ele deu vida àquela criança. Parece que eu vejo Zaqueu transitando pela praça de Jericó, e alguém diz para ele: Zaqueu, tu ouviu falar acerca de Jesus? Que esse Jesus? Rapaz, eu ouvi dizer que ele andou em cima do mar da Galileia, e ele deu uma ordem e disse: para o mar, e o mar parou. Aonde Zaqueu ia, a conversa era acerca de Jesus. Aonde Zaqueu pisava, a conversa era acerca de Jesus, porque aonde Jesus pisava, maravilha acontecia. Daí o escritor diz que Zaqueu queria ver, Zaqueu queria conhecer quem era Jesus. E quando Jesus passava por Jericó, o escritor afirma que Jesus parou debaixo de uma figueira, olhou para cima e diz: Zaqueu, desce, porque me convém entrar na tua casa. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que a multidão que estava do lado de fora começou a murmurar contra Jesus. Alguém dissera: porventura não tem uma casa melhor para esse homem entrar? Porventura não tinha casa de um sacerdote da cidade, não tinha casa de um levita, de um rei? A multidão estava falando acerca de Jesus. Mas eu amo a Bíblia, porque em Lucas capítulo 19 verso de número 9, olha a resposta que Cristo deu para aquela multidão. E o texto diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aqui está relatando a maior missão de Jesus. Jesus veio para salvar o que estava perdido. Eu vim lá do sul do Brasil para profetizar aqui esta noite. Ó, quem recebe essa palavra, quem recebe, levante a mão para cima que eu vou profetizar. Eu não sei o que você precisa na tua história, eu não sei qual milagre que você está precisando na tua vida financeira, eu não sei qual milagre que você está precisando na tua vida sentimental, mas os céus mandam te dizer: fica tranquilo, porque a salvação está entrando hoje na tua casa, a salvação está entrando hoje na tua família. Tem milagre chegando para você, tem milagre chegando para a tua vida. Deixa eu ver quem crê nesta palavra profética. Levante a mão, levante. Os céus me trouxe de longe para ser boca de Deus aqui nesta noite, e os céus mandam dizer: aquilo que estava perdido na tua história, Jesus está chegando hoje. Aquilo que estava acabado na tua vida, os céus está chegando hoje. Tem vitória para você, tem vitória para você. Deixa eu ver quem crê, quem crê, quem crê. Tem vitória para você. Aleluia! Tem vitória para você. Jesus está entrando hoje na tua história. A primeira classe de pessoas que era levado preso para a ilha de Patmos era pessoas que não pagavam imposto ao Império Romano. E a segunda classe, por gentileza, projete para mim Apocalipse capítulo 1 verso de número 9. A segunda classe de pessoas que era levado preso para a ilha de Patmos está na Bíblia. Olha que a Bíblia diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Patmos por causa da palavra e pelo testemunho de Jesus. Aqui fala da segunda classe de pessoas que era levado preso para a ilha de Patmos.
eram pessoas que não obedeciam ao imperador da sua época. Mas não obstante, quando João estava preso nessa ilha por nome de Patmos, a Bíblia diz que o Espírito leva João ao terceiro céu. João teve algumas visões, e dentre delas está aqui em Apocalipse capítulo 6, verso de número 2. Por gentileza, projete esse texto em Apocalipse capítulo 6, verso de número 2. Olha que João diz assim: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Eu lembro-me que certa feita eu estava em São Paulo a pregar em uma vigília. Eu ouvi um pregador que me antecedeu. Ele disse que esse cavalo branco aqui é Jesus Cristo, e não é. Esse cavaleiro branco aqui do capítulo 6, verso de número 2, é o anticristo. Você já ouviu falar do anticristo? Sim. João diz: eu vi um cavalo branco. Pastor Moisés Silva, por que o anticristo vem no cavalo? Sabe por quê? Porque cavalo fala de força, cavalo fala de domínio, cavalo fala de poder. Isso significa que quando a igreja for arrebatado, para quem ficar aqui na terra, vai passar pelo governo do anticristo. Ei, eu chamo a sua atenção para três coisas. Em primeiro lugar, o governo do anticristo, o seu império vai ser maior do que o império babilônico. O seu império vai ser maior do que o império persa. O seu império vai ser maior do que o império medo. O seu império vai ser maior do que o império de Alexandre o Grande e até mesmo do império romano. A história diz, João diz: eis que eu vi um cavalo. Cavalo fala de força. Isso quer dizer que o seu império vai ser o mais forte de todos os impérios que pisou aqui na terra. Mas não obstante, olha que o texto diz, ele falou: mas ele é da cor branca. Pastor Moisés Silva, por que é que o anticristo vem da cor branca? Porque segundo a ONU diz que a cor branca representa uma falsa paz. Pastor, o que é o anticristo? Bom, a expressão anticristo é uma etimologia que podemos dividir ela em duas partes. A primeira etimologia significa anti, significa opositor a Cristo ou a Deus. É tudo aquilo que é opositor a Cristo ou a Deus. Quando nós lemos a Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, a Bíblia vai fazer algumas tipologias acerca do anticristo. Eu vou mostrar para vocês que na Bíblia existiram alguns personagens que podemos fazer algumas tipologias acerca do anticristo. O primeiro anticristo a surgir aqui na terra está em Gênesis. Por favor, projete para mim Gênesis capítulo 11, verso de número 4. Quando Moisés escrevendo o Pentateuco, Moisés diz acerca de um homem, diz assim: e dissera: ei, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Senhoras e senhores, a primeira prefiguração, a primeira tipologia do anticristo na Bíblia foi esse homem aí, por nome de Nimrod. Por quê? Porque Nimrod, ele foi um poderoso caçador. Olha que Moisés diz em Gênesis capítulo 10, verso de número 9. Por 3 vezes Moisés vai falar que ele foi um poderoso caçador. E no hebraico, poderoso caçador significa poderoso opositor. Aqui quem fala é Moisés acerca desse personagem. Olha que o texto diz: e este foi o poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O escritor está dizendo que este homem, ele foi um poderoso caçador. Não entendi, pastor. Em outras palavras, Moisés está dizendo que ele foi um poderoso opositor a Deus. Por quê? Projete para mim Gênesis capítulo 9, verso de número 1. Moisés explica, olha que está escrito: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Observe que esse texto aí é uma ordem de Deus para Noé. Quando Deus se apareceu a Noé depois do dilúvio, a ordem de Deus foi uma só: espalhe-se sobre a terra. Está na Bíblia. E disse: frutifique, multiplique-se sobre a terra. Deus
Deus deu uma ordem a Noé. E olha que ele diz, projete para mim, Gênesis 11, verso 4. Ele chama o povo e dá outra ordem. Qual é a ordem que esse homem dá? Ele diz assim: edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo toque nos céus, e façamos nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Vocês observou que ele está indo de encontro à ordem que Deus deu a Noé? Vocês observou que ele queria construir uma torre para que a multidão, o povo da sua época, não se espalhasse? Sem sombra de dúvidas, este homem foi a primeira prefiguração do anticristo que existiu aqui na terra. Não obstante, a segunda prefiguração do anticristo que existiu aqui na terra está no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 9, quando o escritor vai dizer acerca de um homem chamado de Faraó. A Bíblia diz que Faraó, andando sobre a sua cidade, ele observou que os hebreus estavam crescendo. Mas note que o escritor diz que ele não conhecia José e nem a sua história. E Faraó disse no seu coração: precisamos prender esse povo, precisamos castigar este povo, precisamos oprimir esse povo. Opa, ele queria oprimir, ele oprimiu, ele castigou o povo de Deus. Olhe para cá, querido, quando a igreja for arrebatado, para quem ficar aqui com o anticristo, o apóstolo Paulo diz, chama este homem do angustiador das nações. O anticristo vai vir aqui na terra para perseguir tudo aquilo que se chama Deus. Que é um conselho pastoral para vocês: é bom subir. Eu sei que a casa é boa, mas a casa vai ficar. Eu sei que o carro é bom, mas o carro vai ficar. Não se apegue com as coisas daqui da terra. Por quê, pastor? Porque nós estamos de passagem. Nós somos a geração do arrebatamento. Cadê a geração do arrebatamento? Chegou? Cadê a geração que vai andar na rua de ouro? Cadê a geração que vai passear? Cadê a geração que vai ver Moisés face a face? Cadê a geração que vai ver Elias? Cadê quem vai morar no céu? Deixa eu ver. A terceira prefiguração do anticristo, nós podemos falar de um homem chamado de Herodes. Mateus capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz que Herodes mandou caçar e matar toda criança de 2 anos para baixo. Por quê, pastor? Herodes é uma prefiguração do anticristo, porque ele queria impedir o projeto de Deus aqui na terra, porque ele queria destruir o que Deus queria fazer, a salvação por meio de Cristo Jesus. A quarta prefiguração do anticristo está na Bíblia. Profeta Daniel, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz que Nabucodonosor fez uma estátua grande. E olha a ordem dele: a partir de hoje em diante, todos os homens que estiverem aqui na terra têm que se prostrar a essa estátua. Ou seja, ele foi a quarta prefiguração do anticristo. Por quê, pastor? Porque quando o anticristo vir aqui na terra, ele vai se assentar, ele vai se assentar no trono, na cadeira de Moisés. Sim, ele vai reivindicar para si adoração a Deus. A quinto personagem da história que podemos dizer que foi uma espécie de anticristo foi quem, pastor? Foi um homem chamado general Tito Flávio Vespasiano. Você já ouviu falar do general Tito Flávio Vespasiano? Quando o doutor Lucas capítulo 21, versículo 4, palavra de Jesus, Jesus falou: em verdade eu vos digo que aqui não vai ficar pedra sobre pedra. A Bíblia diz que quando Jesus lançou a palavra profética sobre aquele templo de Jerusalém, Jesus falou que o templo seria destruído. E sabe o que aconteceu? Na era 70 depois de Cristo, o general Tito Flávio Vespasiano, ele invade Jerusalém, ele cerca Jerusalém e ele destrói o templo e Jerusalém, para se cumprir a palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Mas não obstante, em Apocalipse capítulo 6, versículo de número 2, olha que o texto diz: João afirma: e eu vi, e olhei, e eu vi um cavalo branco vindo em direção à terra. A Bíblia chama o anticristo de alguns nomes. Permita-me falar. A Bíblia chama o anticristo a ponta pequena, Daniel 7:8. A Bíblia chama o anticristo o rei feroz de cara, Daniel 8:23. A Bíblia chama o anticristo o homem violento. A Bíblia chama o anticristo do angustiador das nações. A Bíblia chama o anticristo o homem do pecado. A Bíblia
chama o anticristo do filho da perdição. A Bíblia chama o anticristo do iníquo. A Bíblia chama o anticristo do mentiroso. A Bíblia chama o anticristo de enganador. A Bíblia chama ele da besta. Olhe para cá, senhoras e senhores, eu estou lhe dizendo que depois do arrebatamento, para quem ficar aqui na terra, vai surgir um homem chamado homem do pecado, chamado de anticristo. Mas olha que interessante, enquanto aqui na terra está tudo sendo preparado para o anticristo chegar, o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando para nos arrebatar. Deixa eu ver quem vai para o céu, deixa eu ver quem vai morar na glória, quem vai morar. Esta igreja aguarda o arrebatamento da igreja. Nós não vamos ficar aqui na terra. Vou repetir, nós não vamos ficar aqui na terra. Eu poderia folhear a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e mostrar a vocês que a igreja não passa pela grande tribulação, mas tem uma característica. Pastor, qual é a característica da igreja que Jesus vai vir buscar para morar no céu? A característica da igreja que vai morar no céu com Jesus é uma igreja de oração, é uma igreja que fala com Deus, é uma igreja mergulha no Espírito Santo, é uma igreja apaixonada pela oração, é uma igreja que tem um prazer na oração. Nós estamos vivenciando a uma geração de homens e mulheres que não tem mais prazer em falar com Deus. Nós estamos vivenciando a uma geração que pessoas passam 10 horas no WhatsApp, 15 horas no Facebook, mas não dobra 1 hora de joelho para falar com Deus. Ei, minha santa, a igreja que vai morar na glória é uma igreja que tem comunhão com o Espírito Santo. Deixa eu ver quem tem comunhão com o Espírito Santo. Eu vou provar para vocês que a igreja que Deus vai levar para o céu é a igreja que ora. Olha que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, verso de número 4. A Bíblia vai falar acerca de um homem chamado Enoque, mas note os detalhes. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Andar com Deus significa comunhão. Andar com Deus significa falar com Ele. Andar com Deus significa vida de oração. Igreja, eu vim aqui para te dizer uma coisa: é tempo da gente sair mais da rede social, é tempo da gente sair mais do Facebook, do Instagram e mergulhar na oração. Deus quer ter intimidade com você. Você precisa entender que nós estamos de passagem aqui na terra. Você precisa entender que o nosso lugar não é aqui. Ei, não é aqui. E você precisa entender que é tempo, meu pastor, meus pastores, de votar Aí eu fico me perguntando uma coisa. Tem gente que quer morar no céu, mas não tem capaz de passar 1 hora na oração. Ei, irmãos, aqui a terra é um ensaio. Maestro, aqui na terra é um ensaio, maestro. Nós só estamos ensaiando para chegar no céu. É tempo da igreja acordar. Ei, é tempo voltar a orar. Deus está com saudade de você. Eu sei que aqui tem pessoas que antigamente oravam 7 horas, 8 horas, 4 horas, jejuava muito, mas por algum motivo foi desmotivando, foi parando. E hoje os céus me chamam a atenção e diz assim: ei, igreja, eu estou voltando. E a igreja que eu vou voltar para arrebatar é uma igreja que tem comunhão com o Espírito Santo. Charles Spurgeon diz que a oração é o único instrumento que nos conecta a Deus. A Bíblia diz que Enoque andou, Gênesis 5:24. Ele tinha tanta comunhão com Deus, tanta graça com Deus, que o texto diz assim: o Enoque, maestro, o texto diz assim, maestro, Deus olhou para Enoque e falou assim: você anda tanto comigo aí na terra, Enoque,
que eu vou te levar aqui para casa. Porque ele tinha comunhão, ele andava em oração. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua prioridade? Será que pela manhã a gente acorda, fala mensagem para todo mundo, durante o dia responde todo mundo no WhatsApp, e à noite, se sobrar tempo, fala com Deus? E o Espírito Santo está dizendo assim: ei, eu estou com saudade de você. É tempo de voltar a clamar, porque o noivo está voltando.